Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Thiago Holanda e hoje no nosso vídeo nós vamos fazer alguns exercícios relacionados ao tema de distribuição de frequência. É um tema bem básico, bem inicial da estatística e que ele é, como eu acabei de falar, ele é um dos assuntos introdutórios, né? E por conta disso ele não apresenta grandes dificuldades. Muitos alunos têm um susto assim quando têm contato, né, com esse tópico logo no início do curso, porque é algo que não são acostumados a tratar, a lidar e a ver em outras disciplinas. Então acabam se assustando e achando que se trata de algo muito difícil, mas não é. O assunto de distribuição de frequências é um dos assuntos mais básicos da estatística e depois que você resolve algumas questões, pratica, coloca exercícios em dia, eu tenho certeza que você pode dominar muito bem esse conteúdo. Como eu disse, ele é da parte introdutória da disciplina, tá? Então, é fundamental que você possa entender esse assunto para que você tenha domínio dos próximos tópicos da matéria, tá certo? Então, na aula de hoje, no nosso vídeo, nós vamos simplesmente resolver aqui alguns exercícios, bater novamente em algumas teclas e tentar interpretar aí algumas tabelas de distribuição de frequências. Eu já adianto para você que não tem como você aprender essa matéria se você não resolver exercícios. Não tem. Na verdade, nenhuma disciplina que envolve cálculo, nenhuma disciplina quantitativa, você tem como dominar se você não resolver bastante, muitos exercícios. Não tem como, tá certo? Então, nós vamos resolver aqui 4 questões relacionadas ao assunto e eu espero que seja um momento produtivo para você e você consiga aprender bem esse conteúdo, tá certo? Bem, eu queria começar com esse exercício aqui, deixa eu colocar, pronto. Eu queria começar com esse exercício, essa tabela, né? Essa tabela eu tirei de um livro bem legal, tá? Um livro bacana de estatística que eu recomendo caso você esteja começando agora na matéria, tá? É o livro do Bussab, né? Bussab. Estatística do Bussab, tá certo? Um livro bacana, introdutório, muito didático a respeito de estatística. Essa tabela eu tirei de lá, né, uma tabela que ele usa como exemplo, e eu vou usar ela para estender aqui alguns ensinamentos a respeito do que a gente está tratando. Então a questão 1 diz assim, ó, na tabela abaixo tem-se a distribuição de frequência dos salários de 36 funcionários, agrupados em classes de amplitude 4. Professor, o que é que ele está dizendo aqui, tá certo? Olha, essa aula, esse vídeo aqui, é para alunos que já viram parte teórica, tá certo? Porque a gente vai só revisar mesmo o conteúdo. O que é que ele diz? O que é que ele quer dizer com amplitude 4? A amplitude de uma classe, né, vamos só relembrar aqui, tá? A amplitude de classe é o limite inferior, na verdade o limite superior, perdão, menos o limite inferior. Tá certo? Um exemplo, tá? Um exemplo. Aqui nessa classe aqui, tá? De 8 até 12. Qual é o limite superior? O limite superior é 12. E o limite inferior é 8. Então a amplitude é 4. Como ele mesmo já informou aqui na questão, tá? Nessa tabela específica, se você fizer isso para qualquer classe, você vai descobrir que todas as classes têm amplitude 4, como ele mesmo já disse aqui no enunciado, tá certo? 8 menos 4 dá 4, 16 menos 12 dá 4, tá certo? Ele colocou aqui amplitudes iguais para todas as classes dessa tabela. Professor, existem tabelas onde as amplitudes são diferentes? Existe sim. Nós vamos tratar disso em outro vídeo, como é que a gente lida com essas tabelas, como é que a gente resolve exercícios relacionados com elas, mas por enquanto a gente vai ficar na parte básica, tratando somente dessas mais simples, onde a amplitude é igual. E aí o que é que ele quer? Ele quer que você calcule a frequência acumulada, a frequência relativa e a frequência relativa acumulada. Bem, não está pedindo aqui na questão diretamente, mas para a gente exercitar um pouco mais o que a gente vem aprendendo, que tal a gente calcular aqui outras medidas importantes que podem nos ajudar a entender essa tabela melhor. Bem, eu já coloquei aqui, né, já falei com vocês, vou colocar só aqui do lado, tá? A amplitude das classes. Qual é a amplitude das classes? A gente viu que a amplitude é igual, tá? Então vai ser 4 aqui, 4 aqui, aqui e aqui e aqui, tá certo? A amplitude vai ser essa. Deixa eu passar aqui uma
uma linha, pronto. A amplitude vai ser essa, tá certo? Quando eu quero saber a amplitude total, de uma tabela, como é que eu faço? Essa aqui são amplitudes das classes. Quando eu quero saber a amplitude total, eu vou fazer o mesmo cálculo. Só que eu vou pegar e vou subtrair o limite superior da última classe e subtraí-lo, né, de tirar dele, descontar dele, o limite inferior, né, daqui é da última, tá? Da última classe, e subtrair dele o limite inferior da primeira classe. Professor, quais são esses valores na tabela? Você já sabe, você acabou de ver, né? O limite superior da última é 24 e o limite inferior da primeira é 4. Então, a amplitude total da tabela é 20, ok? Nenhuma dificuldade, né, pessoal? Em relação a isso, é bem simples. É só uma rápida revisão de alguns conceitos importantes, mesmo não estando no enunciado aqui da questão. Bem, outro conceito importante que a gente pode lembrar aqui é o conceito de densidade da classe, né? Densidade de frequência da classe, que é dado por a frequência da classe, sobre a amplitude daquela classe. Amplitude daquela classe. Então, no caso aqui, deixa eu botar aqui do lado, densidade de frequência de classe. Como é que eu vou descobrir aqui a densidade de cada uma delas? Muito simples. Eu vou simplesmente pegar, nessa primeira aqui, eu vou pegar 10 sobre 4, que vai me dar 2,5. Ok? 2,5. Nessa segunda aqui, vai ser 12 aqui, pessoal. 10 estava aqui, 12 estava aqui. 12 dividido pela amplitude. Tá aqui, ó. 12 dividido por 4, que vai dar o quê? 3. A densidade de frequência dessa terceira classe vai ser 8 dividido pela sua amplitude, 4. 8 dividido por 4 dá 2. E assim sucessivamente. 5 sobre 4, que dá 5 sobre 4 dá 1,25. E 1 sobre 4, que vai dar 0,25. Beleza? Então, quando ele falar em densidade de frequência da classe, você já sabe. É a frequência absoluta, tá? Essa frequência aqui, divide pela amplitude dessa respectiva classe. Tá certo? Bem, isso é uma revisão rápida de outros assuntos que não estão no enunciado aqui solicitados, mas que eu achei interessante a gente relembrar somente para esquentar aqui a nossa memória, tá certo? Deixa eu apagar aqui o nosso quadro, para a gente não ficar com nenhum tipo, né, para não ficar muito poluído, tá? Nossa tabela. Apagar aqui rapidinho. Pronto. Bem, pessoal, e agora a gente vai fazer o que ele está pedindo, né? Nós vamos calcular aí as frequências. Bem, eu sempre gosto de começar pela frequência acumulada, porque os valores delas vão ser retirados diretamente da própria frequência absoluta, tá? Então vamos fazer aqui a frequência acumulada. Pessoal, como é que a gente calcula aí a frequência acumulada? Eu já falei com vocês a respeito disso. Nós vamos fazer aí uma bola de neve com os números. Como assim, professor? A bola de neve ela vai despencando, ela vai caindo, né? E aí ela vai se juntando à neve que está embaixo e aumentando cada vez mais de tamanho. É mais ou menos o que vai acontecer aqui, tá? Esse 10 vai cair para cá, vai somar o 12 vai cair para cá, vai somar ao 8 e assim sucessivamente, tá? Então, a frequência acumulada funciona assim. Ele aqui não se junta com ninguém porque ele está só, então vai ser 10. Ok? 10. A frequência acumulada aqui da primeira classe é sempre ela própria. E aí, ela vai cair e vai somar ao 12 e vai ficar o quê? 22. Ela vai cair mais um pouco, vai somar-se ao 8 e vai ficar 30. Que vai cair por sua vez, vai somar com o 5 e vai ficar 35. Que por fim vai cair, vai somar-se ao 1 e vai ficar 36. Você sabe que acertou a frequência acumulada quando na última classe o número, né, vai somar-se, vai coincidir com o total das observações. Aqui, ó, 36 aqui, 36 aqui, pronto. É a forma como você confere que você acertou aí os seus cálculos. Se esses números derem diferente, então provavelmente você errou aí alguma soma, tá certo? Você errou alguma soma. Pronto. E agora, professor, qual o segundo? Esse aqui já foi, tá? Frequência acumulada, já foi. Vamos agora para a frequência relativa. Como é que a gente calcula essa frequência relativa? Simples, muito fácil. A frequência relativa
né? Deixa eu só apagar essas setas aqui, tá certo? Para não ficar muito poluído. Pronto. A frequência relativa, pessoal, ela sempre é dada, né? Vou botar aqui, tá? Frequência relativa, ela é a frequência absoluta sobre o total. Frequência absoluta sobre o total. Como assim, professor? Nesse primeiro aqui, qual é a frequência absoluta dela? Tá aqui, a frequência absoluta é essa, tá? 10, e qual é o total de observações? 36. Então vai ser 10 sobre 36, ok? Que por sua vez dá 0,27. Então você vai colocar aqui 0,27. Na segunda, você vai fazer 12 por 36. 12 por 36, que por sua vez dá 0,33. E assim sucessivamente, tá? 8 dividido por 12 dá 0,22. 5, não, perdão, tá? É 8 dividido por 36, que eu falei 8 dividido por 12, perdão, tá? É 8 dividido por 36, tá? 5 dividido por 36 dá 0,138. Tô olhando aqui na minha colinha, tá? E 1 dividido por 36 dá 0,027. Pessoal, esse total aqui, como é que você sabe que acertou, né? Esse total aqui, se você for somar esse número por esse, for fazer uma soma e colocar aqui o resultado, é para dar 1, tá? É para somar 1. Nesse caso aqui, se você pegar do jeito que eu coloquei aqui na tabela, ele vai ficar muito próximo a 1, mas não vai resultar no 1 propriamente dito, pelo simples motivo de que muitos desses números, eles têm mais casas decimais, tá? Ele tem outros números após a vírgula, não é só 138, nem 0,33, geralmente são números grandes, e aí eu não vou ficar colocando aqui várias casas decimais aqui na nossa tabela, porque vai ficar muito poluído, vai ficar muito grande, então eu coloquei só esses dois primeiros, tá? Aqui eu coloquei os 3, né? Mas se você somar, não vai dar 1 exato, mas vai fechar próximo, tá certo? Mas se você colocasse todas as casas decimais que a calculadora deu e somar, então você vai encontrar com certeza o número 1 fechado, tá certo? Só um esclarecimento aí para você não achar que os cálculos estão errados, tá certo? Vamos apagar aqui esses cálculos, essas continhas aqui do lado, para a gente liberar aqui o espaço do quadro, tá certo? Pronto. Professor, e agora, né? Calculei já a frequência relativa, tá? Qual é o próximo passo? O próximo passo é relativa acumulada, tá certo? Vamos abrir aqui um pouquinho pro lado. Desculpa aí, a minha coordenação motora não é das melhores, tá certo? Frequência relativa acumulada. Como é que a gente calcula ela? Muito simples, muito simples. A gente vai somar. Tá certo? Vai ficar 0,20. A frequência relativa, ela vai funcionar acumulada, ela vai funcionar da mesma forma que a acumulada simples. A gente não fez aquele esqueminha de somar assim, botar o resultado aqui, soma aqui, bota o resultado aqui, e assim vai, pronto. Vai funcionar na mesma lógica. Você vai repetir a primeira, 0,27, ok? E aí você vai somar com esse e botar o resultado aqui. Dá aproximadamente 0,60. Somou aqui, colocou aqui, vai dar aproximadamente, eu estou dizendo aproximadamente, tá, pessoal? Porque, como eu falei agora há pouco, tá? Eu não coloquei esses números completos, coloquei só as duas primeiras casas, tá certo? Aqui você vai somar aqui, colocar aqui, e vai dar aproximadamente 0,958. E aqui para cá, eu acho que, se não me falha a memória, dá 0,985. Isso aqui, pessoal, era para dar 1, tá certo? Não vai dar 1 aqui, porque, como eu falei, não coloquei todas as casas decimais. Mas se você fizer na calculadora e colocar tudo direitinho, vai ficar 1 lá no final, tá certo? Tranquilo? Não tem dificuldade, tá certo? Não tem dificuldade, porque esse conceito é um conceito simples, um conceito tranquilo, que você pode aprender muito facilmente. Bem, a frequência acumulada, como eu já falei, né? Deixa eu colocar aqui de pincel azul, ela nos dá interpretações interessantes da tabela, como, por exemplo, quantas pessoas ganham, se perguntarem isso baseado nesses cálculos, se perguntarem para você, quantas pessoas ganham até 16 salários, né? Até 16 salários nessa empresa. Ele está perguntando, como perguntar até tal valor, então você vai olhar para a frequência das acumuladas.
Se você quiser um número absoluto, quantas pessoas ganham até 16 salários? A resposta está aqui, ó. 30 pessoas. A frequência acumulada absoluta. Vem aqui, ó. Até 16 são 30 pessoas. Ok? Mas qual é o percentual de pessoas? Né? Qual é esse percentual? É 82%. Aí você olha a frequência relativa acumulada. Até 82% das pessoas, até 82% das pessoas recebem até 82% das pessoas, perdão, 82% das pessoas recebem até 16 salários mínimos nessa empresa, tomando como base essa pesquisa com 36 funcionários, tá certo? Essa é a frequência, né? A interpretação que a gente faz da frequência acumulada. Bem, a frequência relativa ela nos ajuda também com algumas interpretações. Por exemplo, qual o percentual de pessoas, né, que recebem entre 20 e 24 salários mínimos? Está aqui a resposta. O percentual de pessoas que recebem entre 20 e 24 salários mínimos é 2,7%. Né? Esse valor aqui está 0,027, está em termos unitários. Em termos percentuais, é só multiplicar por 100 e colocar o símbolo do porcento. Aí fica 2,7%. Quantas pessoas recebem, né, qual o percentual de pessoas que recebem entre 16 e 20 salários? É esse aqui de cima, tá? É 13,8%. Dos 36 funcionários, 13,8% deles recebem entre 16 e 20 salários mínimos. Ok? Tranquilo? Então, essa é a interpretação que a gente faz a respeito de cada um desses dados. Eles são importantes, geralmente são calculados juntos. Se você estivesse fazendo no Excel, e nós vamos gravar depois um vídeo para aprendermos a fazer isso no Excel, você vai perceber que ele não tem dificuldade nenhuma, são cálculos muito rápidos que você pode acabar tendo interpretações básicas, mas bem interessantes a respeito de um conjunto de dados. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa aula, tá certo? Bem, esse foi o primeiro exercício, tá? Primeiro exercício simples, que não tem muita dificuldade não a respeito dele. Vamos passar aqui para a próxima questão. Só ajeitar aqui minha tela. Pronto. Pronto, pessoal. Vamos lá. Bem, a tabela seguinte, questão 2. A tabela seguinte mostra a distribuição dos salários de uma corporação. Analise e responda. Aí são salários de militares, tá? De uma corporação de militares. Tem os salários em 1000 e o número de militares. E aí a pergunta é, o número de militares que não recebem menos de 12 mil olha só, que perguntinha capciosa, né? O número de militares que não recebem menos de R$1.000. O que é que essa pergunta, que pergunta é essa em outras palavras, né? Essa mesma pergunta aqui, ela pode ser escrita da seguinte fórmula: quantos militares recebem mais de R$2.000? Concorda comigo? Ele quer saber, né, o número de militares que não recebem menos de 12 mil. Ou seja, ele quer saber todos os que recebem mais de 12 mil. Só que é feito dessa forma, né? Exatamente para testar se você está conseguindo entender aí a pergunta. Vou repetir. Quantos militares não recebem menos de 12 mil? Ou seja, quem ganha menos de 12 está cortado. E quem é que ganha menos de 12? Ó, aqui, ó, 3 para 6, 6 para 9, 9 para 12. Então, aqui está eliminado, eliminado, eliminado. Ele quer saber essa porcentagem aqui, esse valor aqui, tá? E aí, continha simples, né? 10 mais 5 mais 3 dá 18. 18, beleza? Tem dificuldade nisso aí, pessoal? Não tem dificuldade, tá? Professor, em termos percentuais, né? Ele não está perguntando isso, mas em termos percentuais, como é que a gente faria? Bem, para você ter termos percentuais, você teria que somar tudo. 12 mais 18 mais 20, mais 10 mais 15, mais 5 mais 3. Então, fazendo isso, né? Ficaria 12 mais 18 mais 20. A outra soma a gente já tem, que é 18. A soma total do número de militares, né? 12 mais 18 mais 20 mais 10 mais 5 mais 3 é 68. 68. Para eu saber isso aqui, ó, em termos percentuais, é só eu calcular 18 dividido por 68. E 18 dividido por 68 dá 0,26, que é 26%. O que é isso, professor?
Isso significa que 26% dos militares, recebem mais de 12 mil reais no seu salário, tá ok? Mais de 12 mil reais no seu salário. E, obviamente, por exclusão, 74% recebem menos de 12 mil, tá certo? Porque é o que sobra para completar os 100%, tá certo? Vamos lá. Tranquilo, tá compreendido, né? Vamos agora para uma questão, né, de múltipla escolha, tá? Diz assim, ó, questão 3. A tabela apresenta o número de acertos de 100 candidatos a uma vaga de emprego em uma avaliação contendo 5 questões de múltipla escolha. Então, tá aqui a tabelinha, tá? Número de acertos, aqui é quem acertou, quem não acertou nenhuma questão, quem acertou uma, quem acertou duas, quem acertou 3, 4 e 5 questões, tá certo? Vamos lá, passar aqui. Pronto. O número de acerto e o número de candidatos. Com base nas afirmações apresentadas na tabela, nas informações apresentadas na tabela, é correto afirmar que... E aí vamos ver o que é que diz cada uma delas, tá? Pessoal, 22 candidatos acertaram a questão número 4. Qual a interpretação disso aqui? Isso aqui tá falsérrimo, falsílimo, né? Como diz um professor meu, falso. Por quê? Porque você não sabe quais são as questões que foram acertadas. E, olha aqui, interpretação básica, tá? Aqui é o número de acertos, não é o número da questão aqui, não é a questão 0 porque ela não existe, né? Não é a questão número 1, não é a questão número 2, são números de acertos. Então, não sei, essa tabela não me informa quantas pessoas acertaram a questão número 4. Eu sei que ela existe, está lá na prova, né? A prova tem 5 questões. Então, eu sei que várias pessoas acertaram a questão número 4, né? Provavelmente. Mas eu não sei quantas foram, porque a tabela não informa isso. Então, não posso informar, não tem como saber, então é falso, tá certo? Ele estava tentando confundir você, né, na interpretação da tabela com isso aqui, tá? Essa informação aqui é a seguinte: 22 pessoas acertaram 4 questões. 22 pessoas acertaram 4 questões. E não 22 pessoas acertaram a 4ª questão. São interpretações diferentes, tá? E a primeira é que tá certo. 22 pessoas acertaram 4 questões, tá certo? Vamos lá. Então, item A, falso. Item, eu vou tirar aqui para você não achar que eu estou colocando que é a certa, tá? Item é falso. Item B, menos da metade dos candidatos acertaram mais da metade das questões. Bem, quantas questões nós temos aqui nessa... Quantos candidatos temos, né? Nós temos 100 candidatos, tá? Se você somar aqui 4, mais 11, mais 13, mais 16, aqui vai dar 100, tá? Não precisa nem somar porque ele dá aqui no enunciado, tá? Então, ele diz que menos da metade dos candidatos, ou seja, menos de 50, acertaram mais da metade. Pessoal, quantas questões nós temos? 5, né? Então, quem acertou mais da metade é quem acertou de 3 para frente. Porque quem acertou 2, quem acertou nenhuma questão, quem acertou uma, quem acertou 2, não chegou na metade. Não passou da metade das questões. Só acertaram mais da metade quem acertou de 3, quem acertou 3, 4 e 5. Então ele quer saber a soma disso aqui, né? Então 16 mais 22 mais 34, se você somar, dá 72. 72, obviamente, não precisa nem fazer esse cálculo, né? Mas 72 dividido por 100 é 72%, né? 0,72. 72%. Então ele vai dizer aqui, olha a questão, olha o item B. Menos da metade dos candidatos acertaram mais de metade das questões. Não, né? 72% acertaram mais de metade. Então o item está falso também. Foi quase a totalidade dos... Né, boa parte, né, a esmagadora maioria aí acertou mais da metade das questões. Então tá falso também, tá? Item C, né? 28, deixa eu apagar aqui, tá? 28 candidatos acertaram no máximo 2 questões. No máximo 2 questões. Pessoal, se ele está perguntando quantos acertaram no máximo 2 questões, então ele não quer saber quem acertou 3, 4 e 5. Ele quer saber no máximo isso aqui. Tá? Então eu vou somar quem acertou nenhuma, 1 e 2. Então é 4 mais 11 mais 13. Se você somar 4 mais 11 mais 13, vai dar 28. Isso vai fazer o quê? Com que a nossa questão, o item C, esteja correto. 28 candidatos acertaram no máximo 2 questões. Explicando novamente. As pessoas que acertaram no máximo 2 questões, quem são? Aquelas que não acertaram nenhuma, aquelas que acertaram só uma e aquelas que acertaram 2. Quem acertou 3 está fora, que já passou das 2 questões, tá? Já passou das 2 questões. Item D.
A gente já sabe que a resposta é C, mas vamos continuar aqui para fins didáticos, tá? Item D. Mais da metade dos candidatos acertaram menos da metade das questões. Pessoal, sabendo aqui a C, né, eu sei qual é o resultado desse item D, tá? Ora, por que, professor? Mais da metade dos candidatos acertaram menos da metade. Pessoal, qual é a metade? Para eu acertar a metade, pelo menos a metade, eu tenho que acertar 3, tá? Tem que acertar 3. Porque são 5 questões, né? Não existe a questão, não existe 2,5 questões, né? Uma variável discreta aqui. Então, para você acertar mais da metade, você tem que partir de 3 para cima, tá certo? Então, mais da metade dos candidatos acertaram menos da metade das questões. Quem acertou menos da metade é quem acertou 0, 1 e 2, que a gente já sabe que foram 28. E ele vai dizer que é mais da metade. Pessoal, quantas pessoas são? São 100. 100 candidatos. 100 candidatos. Para ser mais da metade, teria que ser 51, só que foram só 28, então tá falso também. Né? Tá falso. Eu vou repetir aqui só para ficar claro, tá? Mais da metade dos candidatos, ou seja, mais da metade é 51. Acertaram menos da metade das questões. O que é menos da metade das questões? É 0 questões, 1 questão, 2 questões. Somando 4, 11, 13 dá 28. 28 dá 51? Não, então tá falso. Tranquilo? Né? Se você não ficou claro, se você teve dúvidas, volta um pouquinho, assiste de novo, que eu tenho certeza que você vai pegar, tá? Isso aqui é muito intuitivo, tá certo? É tranquilo, você consegue aprender facilmente. Às vezes é um pouco difícil pra gente interpretar. Quem tá vendo esse contato, tá tendo esse contato pela primeira vez, às vezes tem dificuldade, mas é tranquilo, tá certo? E aí o item E, que também vai estar falso, a gente já sabe, 15 candidatos acertaram pelo menos uma questão. 15 candidatos acertaram pelo menos uma questão. Bem, presta atenção aqui comigo, tá? Vamos apagar aqui para não ficar poluído. Pessoal, ele tá querendo saber quem acertou pelo menos uma questão. Vamos lá, acompanha comigo. Quem acertou 5 questões, acertou pelo menos uma? Acertou na verdade mais, né? Quem acertou 5 questões, acertou pelo menos uma. Quem acertou 4 questões, acertou pelo menos uma? Também. 3, também. 2, também. Quem acertou uma questão, acertou pelo menos uma? Claro. Só tem uma pessoa que não acertou pelo menos uma questão. Quem são? Quem não acertou nenhuma, tá aqui, ó. Esses 4 aqui estão fora. Porque eles não acertaram nenhuma. Então, eles não cumpriram o mínimo. Qual é o mínimo? Uma questão. Se nós temos 100 candidatos e só 4 vão ser excluídos, então a resposta não é 15, é 96. 96 candidatos acertaram pelo menos uma questão, que é toda essa galera aqui, ó. Todo esse pessoal aqui, ó. Beleza? Tranquilo, né? Não tem dificuldade, tá certo, pessoal? A gente quer saber um mínimo aí, né? E o mínimo é uma questão, né? Então é todo mundo que tá daqui para frente, tá certo? 11, 13, 16, 22 e 34. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Questão número 4. A tabela a seguir apresenta a frequência absoluta das faixas salariais mensais dos 20 funcionários de uma pequena empresa, né? Então aqui ele tá dizendo pra gente o seguinte, né? Quem ganha menos de R$1.000, quantas pessoas ganham menos, né? Tem um salário menor que R$1.000? 6 pessoas. Quem tem um salário maior ou igual a 1.000 e menor que 2.000? 7, e assim sucessivamente. São 20 funcionários ao todo, tá certo? Então, ele quer saber a frequência relativa de funcionários que ganham menos de R$2.000. Menos de R$2.000. Pessoal, quem é que ganha menos de R$2.000 aqui, né? Ora, esse pessoal aqui ganha menos que 2.000? Ganha 6. Ganha menos que 2.000, 6, tá? Quem é que ganha... Esse pessoal aqui ganha mais do que 1.000 e menos que 2.000? Também, tá incluído. Esses aqui, ó, daqui pra cá, esses aqui, eles já ganham mais de 2.000, tá vendo? Maior ou igual a R$2.000. Então eles estão fora. Então a frequência relativa aqui é simples. Vai ser o meu cálculo de 6 mais 7. É relativa, então eu tenho que dividir pelo total. Dá 20. 6 mais 7 dá 13. 13 dividido por 20. Deixa eu apagar aqui. Por 20, esse cálculo aqui vai dar 0,65. Essa resposta aqui diz que 65% desses funcionários, 65% deles, ganham o quê? Ganham menos de R$2.000.
certo? Ganham menos de R$ 2.000. Essa é a nossa interpretação desse fato. Ok? Vamos aqui só... A questão não está pedindo, tá? Não está pedindo. Mas aqui, vamos complementar aqui essa tabelinha, tá? Para a gente só exercitar um pouco mais, tá? Vamos fazer aqui a frequência relativa completa, né? Frequência relativa completa. Aqui vai ser 6 dividido por 20, 7 dividido por 20, 5 dividido por 20 e 2 dividido por 20, tá certo? Então, 6 dividido por 20 vai dar quanto? 6 dividido por 20 dá 0,3. 0,3. 7 dividido por 20 dá o quê? Dá 0,35. O 5 dividido por 20 vai dar 0,25. E o 2 dividido por 20 vai dar 0,1, que é 10%, tá? Se você somar aqui, esses valores estão bem fechadinhos, tá? Eu botei todos os valores aqui. Se você somá-los, você vai chegar a 1, tá certo? Pode somar aí que vai dar certo. Olha só que interessante. A resposta é a frequência... A resposta não é essa. A gente não encontraria a resposta só aqui, tá? A gente teria que fazer a frequência relativa acumulada. Ou seja, qual é a frequência relativa acumulada? 0,3. Aí, esqueminha da soma, tá? Puxou pra cá, bota aqui. 0,3 mais 0,35 dá 0,65. Tá aqui a resposta, ó. Tá certo? Essas duas primeiras faixas aqui, ó, a acumulada tá bem aqui. Ok? Acumulada tá bem aí. Se você for continuar acumulada, você vai encontrar 0,9 bem aqui. E 0,9 mais 1 dá 1. Beleza? Dá 1. Tranquilo, pessoal? Bem, esses foram os nossos exercícios do dia, tá? Se você teve dúvida em alguma coisa, volta, dá uma olhadinha. Não é um assunto difícil, é um assunto muito tranquilo, mas a gente sabe aí que alguns alunos têm dificuldade ao lidar com essa matéria pela primeira vez e a gente tentou ir do básico mesmo para explicar tudo bem direitinho, para ficar o mais didático possível, tá? Agradeço aí a vocês que assistiram, peço que se inscrevam no meu canal e um forte abraço e até o próximo. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.